Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. Lembrando que asneira é só o nome do canal, o importante é a mensagem, não o mensageiro. Hoje vou contar a história da pior profissão do mundo, ou a pior profissão que já existiu, o seu local de surgimento, qual seria a sua função, até quando durou, e, obviamente, qual seria essa profissão. Os devoradores de pecado, né? Essa figura que está na foto que estou compartilhando com vocês, que inspirou a criação, inclusive, de um filme em 2003. Na segunda metade do vídeo, eu vou comentar sobre o filme. Essa ingrata profissão surgiu na Inglaterra, país de Gales e Escócia nos séculos 17 e 19, onde pobres, miseráveis, né, dá para ver pela figura aqui que a pessoa parece bem, digamos, humilde, em troca de comida e dinheiro, eles absorviam os pecados de quem estava no leito de morte. Lembrando que nos séculos mais antigos, a fé e religião tinham um peso muito maior na cultura da sociedade, né, do que temos hoje. As pessoas tinham o hábito, antes de morrer, confessar com o padre para receber a extrema unção, para que seus pecados fossem absorvidos e pudessem, assim, adentrar no paraíso. Porém, devido às distâncias entre as casas, muitas vezes, né, que eram propriedades rurais, longe das igrejas, e não existia celular, WhatsApp, era difícil a comunicação, então eram raros os casos de pessoas que não conseguiam chamar o padre para pedir a absolvição dos pecados. Eles então recorriam a esses profissionais, que eram os devoradores de pecado. No ritual, um pedaço de pão e sal eram colocados no peito do moribundo, que estava no leito de morte. O pão seria para o corpo e o sal para a alma. Acreditava que os pecados ficariam ali, no pedaço do pão e do sal presos, e o devorador de pecados então comia o pedaço de pão. Para auxiliar na deglutição do pão seco, era oferecido um copo de vinho ou cerveja para o devorador. A pessoa estaria então livre de seus pecados, né, com essa tradição, abrindo caminho para a vida eterna. Esse ritual, apesar de ter semelhanças com a tradição religiosa, era considerado um ritual pagão pela igreja, sendo inclusive condenado. Afinal, o monopólio da entrada do reino dos céus, as chaves dos reinos do céu, está com a Igreja Católica. Dá para ver as chaves aí, né, no símbolo do Vaticano. Na época, a instituição mais rica e poderosa da sociedade era a igreja. Não tínhamos os grandes conglomerados Tesla, Meta, Microsoft, Google. Era a igreja que mandava e desmandava. Não é difícil adivinhar quem eram os devoradores de pecado, como eu falei, né? Eram indivíduos pobres e miseráveis que estavam dispostos a qualquer coisa por um pedaço de pão e um copo de vinho, sendo também considerar esse um trabalho considerado desonroso, porque ao comer os pecados, aqueles indivíduos, os devoradores, estariam impuros. Então, só aqueles indivíduos que já eram marginalizados pela sociedade se submeteriam a tais condições. Após o término do ato, os indivíduos eram imediatamente enxotados para fora das casas, pois estavam impuros, cheios de pecados. Apesar de requisitados, como eu falei, eles eram isolados pela sociedade e também pela própria igreja, já que faziam um ritual que era reservado, né, para a Santa Igreja, a Santa Sé. Resumindo, eram só os pobres coitados tentando arrumar o que comer. O último devorador de pecado que tem-se notícia é esse Richard Manslow. Vocês podem ver a lápide dele. Ele faleceu em 1906 e, ao contrário de seus colegas de profissão, que eram miseráveis, ele era um fazendeiro de uma respeitada família. E resolveu exercer a profissão por bondade, após perder repetidamente 3 filhos. Para a doutrina cristã, o verdadeiro devorador de pecado seria esse, o Cristo Jesus. Eu, não, pessoalmente, não acredito nem no devorador de pecados e nem que o monopólio da salvação e das chaves do reino dos céus pertençam à igreja, mas somente ao Filho do Homem. Como está em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, estarás salvo. Acho que depende de nós mesmos confessar e nos arrepender. Lucas 17, 20 e 21 também diz que o reino dos céus não vem da aparência externa, né? Ele está dentro de vós, ou seja, nós. E aqui começa a segunda parte do vídeo.
Antes do aparecer no Outlander esse personagem, que era o Devorador de Pecados, temos o filme de 2003, como eu falei, The Order, com o já proeminente ator Heath Ledger, que infelizmente, né, faleceu e nos deixou. Ele é bem conhecido por ter interpretado o Coringa no papel de Batman, Cavaleiro das Trevas. O filme começa com o mentor de Alex, né, que é um padre carolígio, morrendo em circunstâncias estranhas. No local de sua morte, em Roma, foi encontrado um escrito em latim: sangue que entra e sangue que sai, e duas marcas de queimadura em seu peito. Alex, então, é convocada pelo cardeal, né, Driscoll, Michael Driscoll, para investigar a morte misteriosa do seu mentor Dominique. Alex, juntamente com o padre Thomas, esse da esquerda, e a Bela Mara, começam a investigação. Os três encontram nas coisas de Dominique, né, essa é a casa de Dominique, um antigo pergaminho escrito em aramaico, algo que menciona um ser conhecido como o Outro, que nada mais é do que o devorador de pecados. O pergaminho diz que todo pecado e todo conhecimento da pessoa seria transmitido para o outro no ritual. Tudo que a pessoa viu, ouviu, fez seria de conhecimento do devorador, assim como o peso de todos os seus pecados. O pergaminho ainda menciona um instrumento, um punhal, e como ele deveria ser cravado no devorador, o que Alex interpreta como ser um meio de matá-lo. O cardeal Driscoll, esse aqui da direita, fica um pouco incrédulo sobre a existência do devorador de pecados, mas compartilha com eles, né, que o desejo de que eles prossigam com a investigação. Afinal, às vistas do cardeal da igreja, o devorador seria um ser renegado que oferece o caminho para o paraíso sem a permissão da igreja e do Senhor Jesus Cristo. Ele teria o poder de dar redenção àqueles que não se arrependeram, o que é considerado uma heresia aos olhos da igreja. O cardeal, então, fornece o punhal para matar o outro que estava nos cofres do Vaticano. Na realidade do filme, o Papa também estaria doente, e esse cardeal Michael Driscoll seria um dos favoritos para assumir o lugar de sumo pontífice. Em busca de mais respostas, Alex e Dominique vão até as catacumbas de Roma encontrar o mal em ascensão, a terceira cruz, só que ao contrário, uma figura sombria que seria o falso profeta da nova era que estaria por vir, né? A era do anti. Lá eles descobrem que o outro estaria na pedra onde tudo começou. E onde é a pedra onde tudo começou, pessoas? A Basílica de São Pedro. Pedro é a pedra sobre onde foi edificada a Igreja Católica. Né? Essa é uma foto bonita. Basílica de São Pedro. Ao visitar a Basílica de São Pedro, Alex é abordado por essa bela criatura de olhos azuis, conhecida como o Outro, que é nada mais do que o devorador de pecados. Esse cara é bonitão aqui. Lembre-se que o mal nunca se apresenta como alguém feio e amargo, senão a gente saia correndo, né? Ele é sempre bonito, com palavras doces e belas. O outro começa a contar a história da construção da basílica, afirmando que foi sangue e suor que levantaram a basílica e não a fé em Deus. O nome do outro era William Ing. O outro era o irmão do outro, né, de William, era o mestre de obras responsável por pôr em prática o desenho da basílica feito por Michelangelo. Porém, durante as obras, um acidente acontece e fere mortalmente o irmão de William. Acontece que o irmão de William havia sido excomungado pela igreja e os padres negam-se a dar a sua extrema unção. Ele havia sido excomungado por dar água benta a um muçulmano que morria de sede na Terra Santa, em Jerusalém. Então, William cresceu odiando a igreja, porque o irmão dele servia para construir a casa de Deus, mas não servia para entrar no seu reino, né? Pelo menos aos olhos da igreja. A alma do irmão, então, de William estava presa entre o céu e a terra. Então, o que eles fizeram? Chamaram o outro para devorar os seus pecados. O outro deu conforto e paz para o irmão de William e ensinou os segredos da profissão de devorador para William. O outro revela que estava junto ao mentor de Alex, Dominique, que também havia sido excomungado, dando-lhe paz e conforto eterno, coisa que a igreja não fez. William convence então Alex a acompanhá-lo no seu dia a dia e ver como seria ser um devorador de pecados. Né? Olha aí como o outro é bonitão. É um cara bonitão. Alex questiona William, dizendo que
O perdão é algo que vai além da capacidade humana, pois faz parte de Deus. William diz que é apenas um instrumento, na verdade, que causa embaraço na igreja, pois livra as pessoas de seus pecados sem a necessidade de uma confissão. William vive em uma suntuosa mansão, né? Dá para ver pelo fundo aqui, que é essas cortinas vermelhas, esses móveis históricos, que é algo praticamente um palácio. William, então, começa a questionar Alex, né, sobre o que ele espera da sua vida, praticamente uma tentação. Né? E Alex quer saber o que William é, se ele é um demon, se ele é um anjo ou se ele é um homem. William responde que ele é o que restará quando tudo virar pó, porque ele é um ser imortal. Ele diz que se comporta como um homem, ri, chora e até amou uma vez, mas não pode morrer e que está extremamente cansado de viver. Alex confessa para William que o seu desejo é viver com Mara, a mesma jovem a qual havia exorcizado e tentado matá-lo no começo do filme. Logo, ele é um homem e não um padre pelos seus desejos carnais. Então, Alex resolve voltar para os braços de Mara e abandonar o sacerdócio e recusar a proposta de William. Após abandonar a vida de padre, né, como eu falei, Alex vai com William para um ritual de devoração dos pecados, né, e vão até a mansão de um bilionário moribundo que saiu impune de um caso de assassinato. William é pago com uma valiosa obra de arte e avisa para Alex que seus serviços não saem barato, ou seja, o perdão era comprado. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, viu, pessoal? Após ver o que o devorador faz, Alex rejeita a oferta para se tornar um devorador, porque o que ele quer, na verdade, é envelhecer junto com o mar. Ele não quer se tornar um devorador nem ser imortal. William diz que estará esperando, né? Mesmo assim, e entrega o punhal para Alex, e diz que somente na morte é que dizemos adeus. William vai até onde Mara está e a fere com os punhos como se fosse uma tentativa de suicídio. Alex, ao ver a mulher amada entre a vida e a morte, impossibilitado de dar-lhe a extrema unção, pois ele não era mais padre, já havia dormido com Mara, realiza o ritual do devorador de pecados, que aprendeu com o outro. Enquanto isso, Thomas continua buscando respostas nas catacumbas como falso profeta, né, sobre o outro. E ele faz uma revelação bombástica. O falso profeta, na verdade, nada mais era do que o nosso querido cardeal. Sim, demonstrando que a própria Igreja Católica estaria infiltrada por forças obscuras do anti. Inclusive, tem muitos teólogos que acreditam que a prostituta referida em Apocalipse, montada no dragão, é a própria igreja corrompida pela coisa ruim. Driscoll revela que tudo que fazia parte de um acordo com o senhor William, esse bonitão aqui, já que o devorador é imortal e o William estava vivo há 400 anos, em troca dos votos de alguns cardeais para a sua eleição de papa, né? Aqui, o Driscoll ajudaria o devorador a morrer em troca dos votos, né? Como eu falei. Assumindo, assim, definitivamente a posição de falso profeta do anti, ocupando a cadeira de sumo pontífice. Alex, então, furioso, né, depois de ter salvado a amada e com raiva de William, ele volta aonde tudo começou, na Basílica de São Pedro. Ele confessa para William que executou o ritual ao encontrar Mara morrendo. William pergunta como ele se sentiu e a resposta de Alex é curta e grossa, abre aspas, como se fosse Deus. Novamente, qualquer semelhança dos dias atuais é mera coincidência. Certas igrejas aí onde os falsos pastores vendem o perdão como se fossem indulgências e perdoam e agem como se fossem o próprio Deus. Né? Executam milagres como se fosse o próprio Deus. Porém, Alex revela que não sentiu entre os pecados de Mara o peso do pecado mortal do suicídio, entendendo que, na verdade, ela foi morta por William, foi assassinada. No mesmo momento, ele apunhala e mata William, recebendo assim todos os pecados que ele carregava dos seus 400 anos de vida, né, de profissão, e todo o seu conhecimento acumulado. Então, Alex se torna acidentalmente o novo devorador de pecados, no lugar de William. Driscoll é denunciado ao Vaticano, excomungado, ele resolve cometer suicídio e chama o devorador para salvá-lo.
Porém, quem dá de cara com ele, na verdade, não é mais o William, é o Alex. Ao executar o ritual, Alex não come os pecados de Driscoll, mas o faz ingerir a própria sujeira, se vingando do ex-cardeal. O filme termina com Alex dizendo que ele é aquele abençoado com as chaves do reino dos céus e amaldiçoado com a imortalidade terrena, e que fará justiça, não vendendo os perdões como William fazia, mas amaldiçoando os que se desgraçaram em vida e perdoaria aqueles que mereceram, pois ele é o devorador de pecados. Pois é, pessoal, hoje é só, vou deixar aí a imagem para vocês do verdadeiro devorador de pecados, né? E espero que tenham gostado do vídeo, deem um like e até a próxima. Tchau!